Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, três comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores! Vida longa e próspera. Meu nome é Diogo Caetano. Estamos iniciando mais uma jornada de conhecimento. E hoje nós saímos dos Estados Unidos. Na semana passada estamos aí aportando em Macaé. Iremos entrevistar aí um Iron Man, meu amigo. Um homem, é policial militar, é empresário, marombeiro. O cara faz de tudo. O cara é a máquina, né? Não, Wesley? Seja bem-vindo, brother. E aí, Diogão, um grande abraço para você. E também para todos que estão acompanhando mais um episódio aqui do Brothercast. Diogo, a gente está chegando lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que, cara, é o estado mais bonito desse país, né? Um local muito bonito, muito bacana. Rio de Janeiro que, com certeza, não só do Brasil, mas do mundo. A natureza ali, Deus ali caprichou naquele lugar. E tenho certeza, né, que hoje a gente vai ter mais um super bate-papo aqui no nosso podcast. Diogão, por favor, faça as honras da casa, presente aí o nosso convidado de hoje. Tranquilo, mas antes, pessoal, gostaria de anunciar hoje, a gente está gravando o programa, né? Dia 12 de novembro, e o Bitcoin bateu a máxima histórica aí, galera, bateu $90 mil. Né? A gente, sexta-feira, eu gravei um programa falando das mineradoras de Bitcoin. Depois disso, cara, as mineradoras subiram 50%, 60%. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Nós estamos sempre falando aqui de investimentos em todas as áreas da nossa vida para te ajudar a mudar de patamar, um patamar geracional. E hoje eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado com essa entrevista. Nós iremos falar sobre inteligência artificial, recursos humanos, o novo perfil do funcionário, sobre segurança, sobre política. E hoje, pessoal, eu tenho um prazer de anunciar um brother, um primo aí meu, Bruno Rezende. Seja bem-vindo, Bruno. Prazer, mais uma vez, bater um papo. Tudo bom, Diogo? Tudo bom, Wesley? Tudo bom, povo do Acre? Estado que eu tive grande satisfação de conhecer uns anos atrás e que eu tenho imensa admiração pelo patriotismo que vocês têm e a formação singular. Né? Poucas pessoas, infelizmente, conhecem essa peculiaridade do Acre. Então, o tempo que eu tive aí passando em 2018 visitando, e foi uma coisa que realmente me impactou muito, né, e que eu levo grandes ensinamentos para a minha vida pessoal e sempre uso como exemplo, né, dessa responsabilidade política, social e econômica que cada cidadão, né, do Acre demonstrou no período que eu tive aí. Tá? E a questão da Ironman, eu me deixa até sem graça, nada disso, né, a gente só tenta correr atrás um pouco aí, né, cumprir nossos propósitos, esse que é o objetivo da nossa vida, cumprir os propósitos, então a gente se desdobra em algumas atividades procurando entregar o nosso melhor, tentar fazer um pouquinho, né, que o nosso ambiente, né, as pessoas que a gente convive, né, sejam um pouquinho melhores também. Mas, pessoal, o Bruno está sendo humilde. Ó. O homem é major da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É empresário lá em Macaé. Ainda malha, acho que 4, 5 da manhã hoje, minha filha acordou de 3 meses de madrugada, eu liguei para ele, ele já estava acordado. O homem não dorme. Bruno, como é que você consegue, meu irmão? E ele mora em Macaé, pessoal. O Wesley sabe, né, onde é Macaé, pertinho do Espírito Santo, da terra dele lá. Trabalha no Rio de Janeiro, né? A empresa está em Macaé. Bruno, como é que tu consegue, cara? Assim, adequar o teu tempo, o teu cronograma, como é que é isso? Macaé é uma cidade, né, no norte, né?
Fluminense, uma cidade caracterizada, né, pela exploração do petróleo, muito conhecida, né, nacionalmente e até mundialmente, pela extração de atividades petrolíferas offshore. E ela fica aproximadamente 200 quilômetros do Rio. Pelo serviço público, eu trabalho no Rio de Janeiro, né, uma escala, então a gente está sempre circulando, mas assim, eu me sinto um abençoado, porque eu gosto de estar com pessoas, a minha grande paixão são as pessoas, então essa transição de ter que estar no Rio, ter que estar em Macaé, né, a gente está vindo de São Paulo, estava esses últimos dias em São Paulo, final desse mês, a gente vai estar indo, né, no Nordeste, né, em Mossoró, tem uma feira do petróleo lá, um evento bastante interessante. Então, essa pluralidade, né, de pessoas, de cultura, né, eu que me sinto abençoado por engrandecer e poder conhecer esse nosso Brasil imenso, né, que são vários países dentro de um único país, de verdade mesmo. Pô, Brunão, prazer, cara, sentar contigo e obrigado por reservar aí 1 hora pra gente. Sei que é difícil nessa agenda apertada. Mas, Bruno, Nada, deixa querido. eu te falar, tu és o proprietário, né, da RBW, o pessoal agora diz CEO, né, da RBW. A empresa, né, ela pertence, né, à minha mãe e tudo. A gente auxilia aí na administração por procuração, né? Mas a gente acaba fazendo parte até por essa questão do propósito de estar cuidando de pessoas. O que a gente sempre fala, né, muitas vezes as pessoas perguntam, né, o que é a RBW, né? A gente começou, né, alguns anos atrás, aproximadamente ali em 2008, né, fazendo a parte de controle de acesso, né, de alguns eventos, né, na época. Depois a empresa ela passa a prestar serviço para condomínios e construtoras. Era um momento ali que a região ela vivia um boom imobiliário muito grande, consequência do próprio desenvolvimento decorrente da exploração do petróleo. E a gente vai para esse mercado, né? Ao longo dos anos, a gente passa a prestar serviço para as empresas da cadeia produtiva do óleo e gás, né, na parte de facility. Então, a gente está falando da parte de limpeza, conservação, recepção, né, manutenção predial, eletricistas, bombeiros, pedreiros, serviço de apoio como recepcionista. E, mais recente agora, aproximadamente 3 anos, a gente passa também para a linha offshore propriamente dita, onde a gente começa, né, a prestar serviço também com a mão de obra mais técnica, embarcada, técnico de segurança, técnico de planejamento, atividades, né, nesse âmbito. A gente vem se qualificando justamente ao longo dos anos para fazer essa virada. Então, hoje a empresa ela tem 2 linhas de produção, digamos assim. Essa linha de produção offshore, né, e a gente tem essa linha de produção, né, de facility, manutenção onshore. Mas mais importante do que fornecer mão de obra, né, a gente se coloca como uma empresa especialista em pessoas, né? Essa é a grande paixão nossa, é desenvolver cada colaborador nosso ao seu potencial máximo, para que justamente ele consiga entregar o melhor aos nossos clientes. E a gente enxerga cada colaborador como nosso primeiro cliente. Essa é a grande verdade, né? Nós cuidamos das pessoas, que as pessoas possam cuidar do negócio e dos negócios dos nossos clientes. E em cima disso, né, a gente faz um mapeamento, porque o que a gente tem observado quando a gente participa de grupos de RH, né, nessas feiras? Muitas vezes a gente contrata pelas competências técnicas, a gente olha o currículo da pessoa, formação, experiência, então a gente vai muito na questão técnica. Porém, quando aquele profissional não se desenvolve, né, da maneira que nós esperamos, são questões comportamentais, que a gente chama de soft skill. Então, a gente acaba contratando pela técnica, mas acaba desligando pela competência comportamental. E muitas vezes a culpa também não é só do profissional, porque cada pessoa, né, ela é única, ela tem características. E muitas vezes as características desse profissional podem não estar de acordo com o perfil, com a cultura organizacional de determinada empresa ou de uma cultura organizacional ou específica, né, da determinada função. Então a gente faz esse mapeamento, né, uma análise comportamental realmente, né, do profissional. A gente mapeia, né, essa característica também comportamental, né, as soft skills da vaga, da organização, para que a gente possa justamente dar esse match. E isso tem melhorado assim de maneira bastante considerável, não só o desempenho deles, a entrega, bem como também o índice de aproveitamento desses profissionais
pelo próprio cliente, né? Então a gente tem percebido ao longo aí dos últimos anos que a gente começou a trabalhar, né, com essa metodologia, começamos a trabalhar com essa tecnologia, porque isso é feito, né, através de uma tecnologia no programa, que esses profissionais, além deles conseguirem crescer, né, entregar mais, se desenvolver, eles também têm tido muito êxito, né, em estar sendo absorvidos pelo mercado. Então, hoje nós temos uma grande quantidade de profissionais nossos que começaram, né, na empresa com a gente através de serviços terceirizados, foram convidados pelos nossos clientes para participar de processos seletivos internos e hoje eles estão trabalhando para os nossos clientes, né? E muitas vezes até em outras funções, né, com ganhos salariais bem maiores. Então, nós ficamos felizes porque a empresa ela tem que dar lucro, mas todos nós temos uma responsabilidade social, né? Então a gente conseguiu ser uma plataforma, uma ponte para que esse profissional se desenvolva. E, Diogo, cara, isso é tão interessante, né, que a gente uma vez foi participar, de um bid, né, é como se fosse uma licitação, né, só privado, e quando chegamos lá na hora, a gente recebeu o convite por e-mail, preenchemos tudo aquilo e fomos para a reunião presencial. Quando a gente chegou na reunião presencial, a pessoa que era responsável por todo esse processo, era um processo, vamos dizer, de valor expressivo, ela tinha sido uma colaboradora nossa. Ela foi uma recepcionista nossa, que depois se tornou uma recepcionista bilíngue, né, se desenvolveu nessa área, e ela estava responsável por toda a parte de compras da operação. E assim, é aquela hora Caramba, que é mesmo, cara. Olha como o mundo dá voltas, né, cara? é aquela hora que é a prova dos nove, né? A gente tem a certeza que a gente fez, né, realmente um bom trabalho, se realmente nós cumprimos o propósito para aquilo que a gente se dispõe, né? E, pô, como ela, a gente tem N, né, colaboradores, a gente tem um colaborador nosso que começou como auxiliar de serviços gerais, depois foi para manutenção, depois foi para a parte de jardinagem, e hoje ele está trabalhando numa empresa offshore, embarcando, sabe, se desenvolvendo. A gente tem enorme carinho com isso, né? Agora, recente, né, a gente teve também um feedback, né, que foi bastante impactante, que foi de um fornecedor, né, numa dessas nossas operações offshore, né, a gente tem toda uma questão logística que envolve, né, de embarque, desembarque, transporte, hospedagem, né, e um fornecedor mandou para a gente, né, um áudio bastante impactante, onde que ele relatava que a RBW tinha sido um divisor de águas na vida profissional dele, né, que ele já estava adquirindo uma segunda pousada, uma pousada maior, né, que ele fez parte desse processo. A gente praticamente, né, numa operação, tivemos que alugar a pousada inteira dele para poder fazer essa operação, né, e foi um processo, né, bastante de aprendizado de ambas as partes, né, e ele comenta isso, né, que isso mudou o patamar não só financeiro, mas também da maneira de lidar, que estava acostumado com uma parte de hospedagem de turismo e ele passa uma parte de hospedagem de negócios. E são sistemas totalmente diferentes, controles diferentes, as exigências são outras. Então, o grau de maturidade empresarial, né, até o termo que ele usa, o grau de maturidade empresarial, empreendedora, que ele adquiriu nessa operação fez total diferença na vida dele. E acho que é isso que a gente leva dessa vida. É como a gente deixa o outro, né? A liderança, ela não tem a ver onde que eu chego. Ela tem a ver aonde que eu levo o outro a alcançar. Esse é o papel de qualquer líder. E cada um de nós aqui, nós somos líderes, né, em potencial, né? Seja na nossa família, na nossa igreja, na nossa empresa, né, no local que a gente trabalha, né? As pessoas usam muito o termo empreendedor, né? Eu acho que, né, empreender, todo mundo sabe isso, você pode empreender em qualquer área, mas, né, mais do que empreender, eu acho que nós precisamos de fato ser líderes, né? Ter essa responsabilidade, né? Puxar isso para a gente, né? Porque a gente usa muito aqui na companhia, né, uma chave. Isso mudou muito a maneira da gente pensar. A gente substituiu o porquê pelo para quê. Quando a gente vai no porquê, eu justifico qualquer coisa, né? Porque sempre foi assim, porque o concorrente faz isso, porque o governo, porque a política, porque o meu chefe, e assim por diante. Agora, exatamente. Agora, quando eu pergunto para quê, isso me obriga a uma resposta objetiva, clara, né? E aí eu tenho que encarar a realidade, né? Para que de fato eu fiz isso? Eu não tenho como justificar. Se foi algo ruim, eu vou ter que assumir ali o erro, né, que eu cometi e encarar. E a gente só consegue mudar
o nosso mundo quando a gente muda nós mesmos. E nós só conseguimos mudar nós mesmos quando a gente consegue reconhecer nossos erros e nossos pontos de melhoria, né? Então, essa questão do para quê, a gente sempre, né, isso é até às vezes engraçado, a gente está na reunião, né, aí tá analisando alguma situação e fala, não, por quê? Porque fala, não, para quê? Para que a gente está fazendo isso? Né? E isso também, até na nossa vida pessoal, né, melhora a nossa gestão do tempo, como você estava falando no início. A gente acaba fazendo muitas atividades automáticas, né? Mas qual o valor que aquilo está agregando para a nossa vida? Qual o valor que aquilo está agregando para o nosso negócio? Qual o valor que aquilo está agregando para as pessoas que convivem comigo, né? Um exemplo simples de todo mundo aqui, a própria internet, rede social, né? O tempo que a gente está gastando ali. Se a gente começar a pensar, tá, para que eu estou vendo esse tipo de postagem? Para que eu estou escutando esse tipo de música? Para que eu estou escutando, né? Eu começo a substituir às vezes, né, uma música, um besterol, vamos dizer assim, por algo edificante, né? Então, eu vou treinar, eu posso estar escutando uma pregação, eu posso estar escutando um podcast, né? Eu posso estar escutando uma música, né? Tudo vai depender de onde que eu concentro minha atenção, né? Onde que estão os recursos. Ô Bruno, quando tu começou a empresa, tu chegou a imaginar que teria esse impacto na vida das pessoas? Porque assim, geralmente, não sei, né, quando a pessoa vai empreender, ela olha e visa o dinheiro, visa, né, dança de patamar, inclusive na faculdade de Direito nós somos ensinados, né, que a empresa tem a função social. E pela tua relato, a gente vê claramente a função social que a tua empresa está exercendo. Você tinha essa noção antes ou não? Só depois de ter visto esse impacto na vida das pessoas que você falou, caraca, eu estou mudando a vida das pessoas, estou mudando a sociedade. Diogo, sou bem transparente. A transparência é uma coisa que a gente tem muito aqui na companhia, é uma coisa muito minha também, né? E eu relato isso para todo mundo. Não, eu não tinha isso, né? A gente, quando pensa em montar a empresa, a gente pensa, né, realmente em conseguir crescer, né, ter uma outra fonte de renda, prosperar, né? E isso foi um processo, eu acho que foi um processo meu pessoal de transformação, né, do Bruno Rezende, e ao mesmo tempo também isso foi de maneira paralela e coincidindo com o processo da companhia, né? Então eu posso dizer que, pô, graças a Deus, literalmente a ele, né, eu consegui, achar o meu propósito. Pode ser que eu tenha outros propósitos, né, com certeza, né, ainda sou muito novo, mas eu tive certeza disso quando, e não falo, achava, a gente vê podcast, né, a gente vê entrevista, né, aí o cara, não, eu hoje continuaria fazendo a mesma coisa, eu faço pelo propósito. Aí o que que é nosso pensamento? O cara fala assim, pô, o cara é rico, o cara é milionário, né? E eu achava hipocrisia, né? E queimei minha língua, né? Eu hoje não sou rico, não sou milionário, nada disso, né? Espero que seja, né? A gente até brinca aqui, né? Ninguém apoia, as pessoas são pré-ricas, não são pobres, são pré-ricas, né? Então espero que eu consiga alcançar isso daí. Mas, né, eu hoje, né, independente do resultado financeiro, poderia ser premiado com um prêmio na loteria, eu continuaria fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. E provavelmente, Ah. Wesley, você ganhando a Mega Sena, você continuaria apresentando esse podcast? Rapaz, você não iria me ver nunca mais, meu amigo. Ai, ai, eu acho que. Não sei, Diogo, não sei. Inclusive, eu joguei nessa última Mega Sena aí, quando dá esses prêmios grandes aí, né? A gente tenta a sorte. mas, cara, não tô falando da boca para fora, não, cara. Faria de verdade mesmo. E assim, eu sou meio workaholic, né, que o pessoal comenta. Eu acho que eu faria até com mais intensidade. É claro que eu me daria alguns luxos, viajaria mais, né? Algumas questões de conforto, mas eu até brinco, né? Se a PM, né, me botasse para ir lá de graça uma vez por semana para fazer o que eu faço, eu faria amarradaço, sabe? Né? Porque eu sinto que, de fato, a gente está fazendo a diferença. E isso não foi algo, né, que veio assim, não foi algo que iniciou, foi um processo, né? Uma das coisas que uma vez eu estava, né, me lembrando, né, foi a questão, por exemplo, a gente aqui tem integração, né? Então, toda vez que você
contrata um colaborador que ele admitiu na empresa, existe todo aquele trâmite do DP, a parte ali de ASA, admissional, né, a parte burocrática, né, e ao mesmo tempo a gente também tem a parte ligada à segurança do trabalho, essa parte toda, né? Então, né, a integração é um processo formal no nosso tipo de negócio, é onde que o colaborador vai conhecer todas as normatizações da empresa, né, toda a parte formal. Só que, por a gente entender, né, primeiro, que ele é o nosso primeiro cliente, por a gente entender, né, que ele está chegando na casa dele, que é um momento que ele está tendo a oportunidade de mudar a vida dele, né, por a gente entender que todos nós, se a gente fazer uma matemática de horário, a maior parte do nosso dia nós passamos no nosso trabalho, né? Ou seja, ele está doando a maior parte da vida dele, da idade produtiva dele, para a companhia. Então, ele está confiando na gente. Isso é uma via de mão dupla, né? Ele está dedicando, ele está acreditando. Ninguém vai numa empresa e acha que a empresa não tem futuro. Então, ele está confiando na gente. E por a gente ter também como princípio a transparência, né, a empatia, então a gente faz uma integração diferenciada, né? Fora essa parte formal que todas as companhias fazem, né, depois que isso acontece, né, a gente faz um café da manhã, um café da tarde, isso para toda e qualquer função, né? A gente dá as boas-vindas para ele, né, parabeniza ele, né, por ter passado pelo processo seletivo, por estar iniciando essa etapa junto com a gente, né? Dá as boas-vindas, mostra o quanto nós nos sentimos honrados por ele ter escolhido a gente para estar trabalhando, né? E ao mesmo tempo também a gente passa, né, para o outro lado, porque até aquele momento a gente avaliou a parte profissional, como eu falei no início, né? Não só a parte técnica, mas a parte comportamental, né, e soft skill. Agora eu quero entender quem é o Wesley, ser humano, quem é o Diogo, ser humano, qual a história de vida dele, quais são os sonhos dele, quais são os projetos que ele tem, quais foram as frustrações, né? Porque eu tenho que ser o meio para que ele melhore de vida. E como que eu vou cuidar de pessoas se eu não sei quem é? Se a pessoa é só um número, só um profissional, né? Então, é o momento que a gente tem ali de conhecer o ser humano, né? E assim, o R, Diogo, isso tem tido um impacto que a gente não esperava, sabe? Né? Porque a empatia é a grande pergunta. Pô, eu gostaria de ser tratado assim quando estivesse no meu emprego, né? A mesma coisa. Pô, eu como fornecedor gostaria que meu cliente me tratasse assim. Eu como cliente eu gostaria de ser tratado assim. E a gente, de fato, se colocar no lugar do outro. Isso nada mais é do que um princípio cristão. Isso está independente de credo, religião. É um princípio cristão. Bruno, a gente tá tendo uma discussão no Brasil, né, agora aqui no Congresso, né, sobre essa questão da escala de trabalho, né, o projeto de lei, né. Eu queria saber da tua visão empresarial, né, essa questão da mudança dessa escala de trabalho que a gente tem no país, né, a 6 por 1, né, você é favorável à continuidade dessa escala, você é contrário, né, o que que você acha disso, o que que você pensa da tua visão empresarial, né, já que você citou aí essa questão dessa relação com os funcionários, a questão de qualidade de vida, enfim, o que que você pensa sobre Que vai essas... impactar diretamente o trabalho dele, né, Wesley? Porque basicamente o trabalho da empresa é prestação de serviço, né, Bruno? A escala, né? Assim, cara, eu acho uma discussão extremamente salutar. Independente de política, né, não vou entrar no mérito aqui de A, B, C, Y, Z, mas a gente viveu durante décadas, né, um sistema rígido da legislação trabalhista e todo mundo criticava isso, era falado, aquela coisa toda, né? E, se eu não me engano, foi no governo Temer que a gente teve, né, essa flexibilização, né? E graças a essa flexibilização, né, veio a pandemia e as empresas não quebraram, as pessoas não ficaram desempregadas. E muitas coisas, né, que foram feitas na pandemia, se não tivesse tido essa flexibilização, era inviável juridicamente, né? Esse é um primeiro ponto, né? E eu acho que o mundo ele é muito dinâmico. Isso, né, cada vez mais as mudanças elas estão se acelerando. Mudanças tecnológicas e mudanças também comportamentais na maneira que as pessoas encaram a própria vida e, consequentemente, como que isso vai refletir no mercado de trabalho, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, né, é que a gente teve uma mudança de paradigma, né, que a gente acaba fazendo, executando, até debatendo, mas sem entender o quanto se aprofunda.
Até um determinado momento, nós íamos para o trabalho. Hoje, nós estamos trabalhando. Ou seja, eu saio de um conceito geográfico de ir para o trabalho e vou para um conceito de atividade, de uma ação, né? Isso rompe completamente, né, décadas de maneira de você gerir pessoas e você gerir organizações, né, seja elas públicas ou privadas, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Essa mudança, de fato, deu. E isso tem uma consequência que a gente não está conseguindo ainda de uma maneira assertiva, até porque isso vai variar de organização para organização, eu entender. Antes, eu comprava o tempo, né? Agora, de fato, eu preciso ter o resultado, né? E isso é um outro paradigma, né? No modelo tradicional anterior, né, a gente trocava tempo por dinheiro, por salário, por que seja. Nesse momento agora, né, eu estou trocando a capacidade, né, porque se a pessoa está no, vou dizer, home office, né, any office, né, que é qualquer lugar, né, ela está entregando o resultado para mim. E isso a gente está mexendo, né, digamos, com indicadores distintos, né? Então, a gente, às vezes, tenta utilizar uma metodologia voltada para a compra de tempo, mas eu quero mensurar resultado, né? Só que isso vai variar. Pode falar. Só desculpa atrapalhar, assim, é algo... Não, isso é bate-papo. Se deixar, eu fico falando mesmo. Não é bom assim, né? A gente manda uma pergunta, a pessoa fala. Mas, pois é, cara, achei interessante isso, que eu estou tendo essa dificuldade no meu trabalho. Desde a pandemia, o serviço público, né? Muitos órgãos falaram assim, cara, é impossível você tal órgão de ser home office. Veio a pandemia, todo mundo trabalhou, viu que funcionou, as audiências, a eleição, tudo funcionou, né? Então não existe mais argumento. E aí as pessoas mais antigas, vamos dizer assim, né, que ainda são de outra geração, o que acontece? Eles pegam, são contra, cara. Mesmo você entregando a produtividade, mesmo exigindo uma produtividade maior, né, de quem está em home office, e aí parece que assim, parece que eles estão sendo enganados. Não sei se tu sente isso, Bruno, assim, mas, por exemplo, lá no meu órgão, você está produzindo mais, está entregando mais, a pessoa te aciona na hora que quiser, e mesmo assim não está feliz, ela quer que você esteja lá no local de trabalho. Eu falei, pô, não, estou te pagando 8 horas para tu estar aqui, não, você está me pagando pelo resultado, estou te entregando mais. Como é que tu vê como empresário? É o que eu falei, isso vai depender muito da função e da atividade. Por quê? Ao mesmo tempo ali, algumas atividades, né, você está no escritório ou não está, impacta um pouco menos. Você falou, né, uma atividade mais analítica, digamos assim, né, você consegue executar sozinho, porque a concentração, o processo, o resultado. Mas, às vezes, você tem algumas atividades que requer uma colaboração, um compartilhamento, né? E isso se perde muito, porque nós somos seres sociais, né? As relações humanas, né, elas são fundamentais. Por mais que a tecnologia nos ajude, né, eu estou aqui no Rio de Janeiro, em Macaé, vocês estão no Acre, né? O Wesley, acho que também está no Acre, não é isso? O Wesley está em E Brasília. Em o Brasília. Wesley está em Brasília, a gente conseguiu, né? E a gente está tendo essa facilidade aqui. Mas, às vezes, se a gente estiver sentado numa mesa, tomando um café, né, os insights seriam diferentes, né? Nem todo mundo sabe lidar com a tecnologia, é um certo desconforto no início, você está falando com a máquina e tudo, né? Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, isso vai depender muito de atividade para atividade, isso vai depender muito da cultura organizacional da companhia, né? Esses dias eu estava assistindo um podcast, né? E, inclusive, nesse podcast, né, eles... Inclusive, nesse podcast... E achei interessante, Bruno, só te interrompendo assim, lá no meu trabalho, né? A gente trabalha com produtividade, né? Processo e tal, né? E aí o meu chefe queria que eu estivesse lá para me dar um radinho, cara. Tá aqui um radinho para você. Eu falei, cara, que radinho, cara? Não existe, cara. E assim, interessante, como você falou, né, Bruno? Nós temos, cara, muitas ferramentas que aumentam a produtividade, né? Temos inteligência artificial, temos várias formas de pesquisar que realmente dá um outro gás assim, né, no avanço de produtividade.
Eu estava, inclusive, vendo um documentário, não sei se vocês já assistiram no Netflix, acho que é O Futuro de Bill Gates, que ele aborda a questão da IA, está na Netflix. E aí ele Não, eu vi só aquele código do Gates só. Esse eu ainda não vi, não. E aí ele estava conversando, inclusive, com, acho que é o James Cameron, que falou do Titanic, né? Foi o diretor do Titanic. James Cameron. E aí ele falou, cara, que ele está tendo muita dificuldade em fazer filmes de ficção, porque quando eles projetam, 3 anos eles alcançam aquilo. Né? E aí um dos temas que ele debateram, Bruno, era a questão do trabalho, né? Que como é que vai ser o trabalho daqui para frente com essa revolução tecnológica, como você está abordando? Você disse inicialmente, né, que você contratava por capacidade e acabava demitindo pela questão de relação pessoal, né? Como você enxerga todo esse cenário que a gente está discutindo, o profissional do futuro? Vai ser o mais capacitado? Vai ser conseguir se relacionar melhor? Vai ser aquele que mesclar as duas áreas? Que eu percebo muito, né? A gente às vezes busca, né, a fórmula mágica, né? Como tá falando. E a fórmula mágica, né, única, universal, talvez a gente não ache. A gente tem que tentar entender. Então, até fechando aquela ponta lá, né, das questões do trabalho, a gente estava vendo um podcast esses dias falando do Nubank, né? Que eu acho que o Nubank, a maior parte dele, praticamente todo, ele, né, é home office, né? Mas ele já nasce assim. E a gente vê outras companhias hoje que estão voltando com um sistema híbrido. Como você pontuou a questão tecnológica ela é uma ferramenta. Tudo vai depender de como nós formos utilizar. Eu estou com 43 anos, então a gente vem de uma formação, né, digamos, educacional, que ela remonta lá à Revolução Francesa, o nosso sistema de educação tradicional remonta à Revolução Francesa, e a gente acabou confundindo muito ao longo dessa história toda conhecimento com a capacidade, né? Então, a gente tem toda uma parte ali que vai pegar a parte da formação técnica, onde o profissional era o profissional técnico. Inicialmente você aprendia na prática. A gente vê lá dos artesãos, aquilo tudo. Depois a gente tem uma parte de formação técnica. Depois a gente passa para uma parte de formação universitária, MBA, e assim vai por diante, né? Só que cada vez mais o tempo é curto, o conhecimento, né, ele se multiplica numa velocidade exponencial. Então, o que você aprendeu na faculdade no início da tua formação, quando você chega, uma vez eu vi uma estatística dessa, acho que quando você chega no seu final da faculdade, mais de 60% está desatualizado. Ou seja, você se forma desatualizado, né? E hoje, né, com a questão da inteligência artificial, né, mais ainda, isso é veloz, porque o conhecimento está na palma da mão. Todo mundo tem um smartphone, um fala do que é o mais conhecido, né, o ChatGPT, todo mundo tem um smartphone, você tem todo o conhecimento ali. Tá, mas aí o que eu vou fazer com esse conhecimento? Como que eu vou utilizar isso? Essa que é a grande X. Eu não posso simplesmente ser escravo. Como você colocou, é uma ferramenta, né? Eu tenho que saber utilizar essa ferramenta. E quando a gente fala do ChatGPT, isso é tão interessante porque a vida é uma coisa até filosófica que remonta lá à filosofia da Grécia. A vida não é feita de respostas, ela é feita das perguntas. Então, a pergunta que eu faço para o ChatGPT, né, ele vai influenciar na resposta que ele vai me dar. E eu só vou conseguir, tá, fazer as perguntas certas se eu conseguir ter uma habilidade intelectual de concatenar ideias e interligar esses pontos, né? A inteligência artificial não vai substituir, na minha visão. Eu não sou cientista de dados, nada disso, mas eu entendo que a inteligência artificial ela não vai substituir o homem, né? Muito pelo Ela vai contrário. substituir algumas profissões, né? Cara, eu acho que ela vai aumentar a capacidade do ser humano, onde que a gente vai se dedicar àquilo que realmente precisa. De acordo com que nós vamos crescendo profissionalmente, isso acontece em qualquer carreira, você vai sendo de uma base mais operacional e você vai subindo para uma base mais tática, no nível estratégico, gerencial e assim por diante, né? Então, eu acredito que algumas atividades, né, braçais, remotas, automáticas, a inteligência artificial vai ter essa capacidade de estar executando, né? Mas o ser humano, eu acho que ainda consegue ter essa visão do macro. Até porque a inteligência artificial se baseia naquilo que a gente produz, né? A Rapaz, Bruno, verdade é essa. inclusive a gente entrevistou, né, a engenheira da Oracle sobre inteligência artificial. Ah, deve saber muito, cara. É o que eu falei, eu não sou. Não, foi surreal. Ela falou assim que hoje, né, realmente assim, a inteligência artificial
ela trabalha com as informações que são enxertadas, são colocadas, né? Isso. Mas agora o novo patamar, tipo do chat GPT 5.0, vai ser nível PhD, cara. Ele falou que agora é de uma criança de 4 anos, né, Wesley? E depois seria de um PhD. Eu falei, caramba, bicho, é um nível assim, né? Estratosférico. Mas, Diogo, né? mas aí tem uma pergunta interessante, né, cara? Vamos lá. Vamos lá. O homem, né? Ele multiplica as coisas, né? Ele cria, mas por só aquilo não dá fruto. Você pode fazer a máquina que for, ela não dá fruto. Só o que dá fruto é o que tem vida. Eu pego uma semente, coloco uma semente na terra lá, de mangueira, e vou ter, né, multiplicar aquilo por várias mangas, e um dia eu vou morrer e aquilo vai continuar dando fruto, correto? Agora eu posso construir uma fábrica cheia de robôs de inteligência artificial e ela vai fabricar vários carros, né? Mas se não tiver alguém ali para enxertar o combustível, para dirigir, ou para dar um destino para onde que o carro vai, ele não anda sozinho. Então você consegue criar, mas você não consegue dar fruto, né? E uma coisa que a gente esquece é que vivemos num capitalismo, né? E tudo gira em torno de consumo, até a inteligência artificial. Ela existe para que alguém consuma, correto? A inteligência artificial não consome ela mesma, né? Então só quem compra são pessoas. Eu nunca vi um robô comprar, eu nunca vi, sabe, né? Ah, eu estou com vontade hoje de comer cheesecake, né? Eu vou comprar, eu estou com vontade de ir para tal lugar, né? Então o consumo, ele move a sociedade, né? Então, eu não Existem tô... umas discussões, né, Bruno, que eu vejo assim, por exemplo, hoje eu creio que sejam mais filosóficas, né, mas assim, há uma preocupação com a evolução tão grande que ocorreu, que de repente a inteligência artificial tiver condição de ela mesma se reprogramar e realmente ser uma inteligência artificial, né? E aí, se chegar a esse patamar, estaria, né, substituindo o homem, né? E aí já estão falando em ter muito cuidado, Diogo, regulamentação. assim, aí, né, é uma opinião muito pessoal, né? A gente pode prospectar, né, criar coisas e tudo, né? O homem faz planos, mas o futuro pertence ao Senhor, é mais ou menos isso, né? E eu acredito muito nisso, né? Por quê? Né? Eu continuo criando, né? E ao longo de toda a história, não existe nenhuma criatura que é maior que o Criador, né? Então, né, isso é tão interessante, né? Sem entrar no âmbito da religiosidade, mas vamos tentar fazer uma analogia, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança, não é isso? Show de bola, né? Mas Quando essa você vai... analogia é perigosa, hein? Que a criatura, a tentação foi que poderia chegar igual a Deus. Já Calma, pensou se a calma, inteligência calma, tiver essa pretensão? calma, calma. Mas a gente já leu a última página da Bíblia e no final perde. Mas vamos lá. Já deu um spoiler, mas vamos lá. Né? A gente foi criado em imagem e semelhança, correto? Você vai no cartório lá, tira uma cópia, isso. A cópia reconhece por semelhança, então você tem imagem e semelhança da cópia, não é isso? Você criou aquela cópia. Ela é igual? Ela é a mesma? Não, não é. Ela é uma cópia, imagem semelhante, correto? Né? E nós fomos criados assim. Porém, Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Então, nós somos criados, Jesus foi gerado. E isso é tão interessante que, hoje em dia, se você tiver um filho natural e tiver um filho adotado, né, eles têm os mesmos direitos, né, perante a legislação, correto? E o que é também interessante? Né, você vai criar eles de formas iguais. Foi até aí. Porém, um você criou, o outro você gerou. O natural você gerou, o outro você criou, né? O único que tem o seu gene, o seu DNA, é o que você gerou. Ou seja, Jesus foi gerado, ele tem um DNA divino. Nós somos criados, criatura, né? A mesma coisa eu entendo também que é o mundo aqui fora, né? A inteligência artificial ela não é gerada,
ela não tem o sopro da vida, ela nunca vai poder ser maior que o seu Criador. Né? Assim como a gente nunca vai conseguir, como você mesmo citou, ser maior que o Criador, Deus. Né? E isso é tão interessante, né, que aí você começa a entender um outro conceito. Né? A gente já foi até para um outro papo, né? A gente começa a entender um outro conceito quando Paulo diz, né, que nós somos filhos adotivos. Né? Porque na época que foi escrito, né, e aquilo foi para um público romano, se não me engano, né, na época de Roma, o filho adotivo, né, o pai ele tinha até mais obrigações legais do que com o filho natural. Né? Aí a gente entende quando a gente está lá, né, no culto lá e diz que nós fomos escolhidos por Deus, não foi a gente que escolheu. Por isso nós somos filhos adotivos e por isso ele tem até mais obrigações com nós. Né? Então, assim, com relação à inteligência artificial, né, eu acho que é uma ferramenta, eu acho que realmente ela vai revolucionar muito a maneira da gente, né, ver a sociedade, né, mas eu não tenho essa preocupação toda, né? E aquela coisa, né? Eu acho que também a gente se preocupa às vezes demais, né? A ferramenta ela está ali para servir, né? A pessoa que utiliza, ou seja, a inteligência artificial está para servir ao homem, para que o homem possa continuar a evoluir, né? Agora, isso vai depender também da gente. Qual o uso que a gente vai fazer disso? Né? Como que eu vou Bruno, usar isso para potencializar? Bruno, mudando de assunto, você mora em Macaé, né? Uma cidade, estava dando uma lida aqui rapidamente, né? Que ela é conhecida como a capital nacional do petróleo. Eu estava Isso vendo é. aqui os números, né? Dos royalties, cara, como são números gigantescos, né? 2021, os dividendos aí foram de 3 bilhões, né, em royalties. Uhum. 2022, 1,4 bilhão e ano passado 1,3 bilhão. Queria que você falasse para a gente, para quem não conhece, como é que a cidade ela foi impactada com a chegada, né, da exploração do petróleo aí nessa região. O que que esses números grandiosos aqui que eu acabei de falar aqui, o que que se impacta na cidade, na qualidade de vida, nas oportunidades? É interessante porque, né, Macaé ela tem uma peculiaridade bastante interessante e eu acho que bastante salutar. Né? Apesar desses números bastante, né, elevados do Reut, né, hoje a maior parte do orçamento de Macaé não é do Reut. Né? Hoje a maior parte do orçamento de Macaé é de arrecadação. Né? É um município bastante pujante, então a arrecadação hoje ela supera, não vou saber te precisar exatamente para não ser leviano, mas ela supera consideravelmente o valor dos royalties dentro do orçamento. Né? Essa arrecadação, justamente, ela é oriunda dessas atividades de petróleo, então grande parte das operações, né, de petróleo, elas acabam estando vinculadas a Macaé, são as bases de apoio, e Macaé também, né, acabou se beneficiando, isso é uma parte um pouco mais do próprio mercado, que a gente começa essa exploração, né, ali por volta, se não me engano, da década de 70, 80, né, com a bacia, né, de Campos, né, e mais recentemente a gente teve, né, o pré-sal. Apesar do pré-sal estar, grande parte dele localizado na bacia de Santos, né, em termos técnicos falando, grande parte da operação continua sendo feita por Macaé. Então, isso não impactou tanto. São casos únicos que a gente acaba tendo uma operação bem próxima. E essas operações, né, a maior parte delas são serviços. E o serviço você tributa ISS, que é um imposto municipal. Né? Então, a arrecadação de Macaé realmente é bastante exorbitante. Com relação ao impacto, né, a Macaé cresceu bastante ao longo desses anos, acabou se diversificando, né, em termos econômicos, tanto é que hoje, né, para a gente que está aqui, a gente hoje já diz que Macaé não é mais a capital do petróleo, a gente chama de capital da energia, porque a gente está tendo agora a entrada, né, mais recente do gás, né, e o gás ele é utilizado não só dentro da própria utilização do gás propriamente dita, mas ele também funciona para as termoelétricas. Então, Macaé, né, tem vários projetos de termoelétrica, tem termoelétricas em andamento, né, e hoje ela se posiciona como esse hub, né, energético, né, para o país. Bruno, e foi o momento mais difícil? Foi naquele lá da Dilma, que teve um problema com a Petrobras, teve aquela evasão que saiu na mídia, o pessoal indo embora de Macaé. Assim, a gente até comenta o seguinte, né, que quem está em Macaé
sabe o que é crise, né? Eu como fui, né, fui muito nesse trâmite, Rio, Macaé, outros lugares teve crise, mas nada se compara, né, ao que Macaé passou, porque você vê naquele período ali, né, junto com a questão da Lava Jato, né, então isso para uma série de operações, a Operação Lava Jato ali ela acaba para uma série de operações ligadas ali à Petrobras. É, logo depois a gente tem uma crise do petróleo, você que acompanha essa parte de investimento, a gente vem com a crise do petróleo, então isso também, né, já dá uma segunda pancada Tava nesse, negativo na época da pandemia, né? nesse cenário econômico, e você emenda com a pandemia, né? Então, foi aí os últimos, vamos botar assim, 8 anos, né, uma série de acontecimentos, né, que foram impactando. Hoje, né, a gente tem, né, esse retorno da atividade, né, o petróleo está voando, a região aqui, pô, graças a Deus, literalmente, tem melhorado significativamente em termos econômicos, mas nós ainda temos um grande gap, né, com relação à mão de obra. Né? A gente que trabalha com mão de obra sente isso muito. Por quê? Quando a gente fala de mão de obra, né, mais operacional, né, por exemplo, soldador, caldeiro, como é que eu consigo formar esse cara em EAD? Né? Porque a gente ficou com esse período todo parado. Então foram turmas que deixaram de ser formadas, foram profissionais que se aposentaram, foram profissionais que foram para outros mercados buscando, né, melhores condições de trabalho, de vida para suas famílias. Então eu tive realmente um mercado de trabalho que foi enxugado. E a operação volta agora, você tem uma demanda muito grande, e isso tem causado até aumentado os custos com relação à mão de obra. Então a cidade já foi bastante impactada com isso. Essa questão ali, né, que você está comentando de Dilma e tudo, é bastante complexo, né? E ontem, né, eu estava conversando com um rapaz, né, eu estive em São Paulo, como eu falei, eu deixei o carro no Rio, né? Eu acho que eu acabei esquecendo alguma luz ligada, fui para São Paulo, passei uns dias com outro carro, quando eu retornei, fui ligar o carro e a bateria tinha arriado totalmente. Entrei em contato ali com o seguro, pelo aplicativo, e vi o rapaz, né, fazer aquele serviço que a gente chama aqui no Rio de chupeta, né, de dar recarga na bateria. Eu estou conversando com ele ali, né? E, por acaso, ele falou que trabalhou, né, na empresa de petróleo, que ele era soldador, aquela coisa toda, e começamos a conversar, né? E ele falou uma coisa, sabe, que é assim, extremamente polêmica, né? Como eu falei, a gente é bem transparente, a gente pode abordar qualquer assunto. E foi o seguinte, cara, né, teve a Lava Jato, aquela coisa toda, né? Mas no final, quem pagou o pato foi o trabalhador, foi o pequeno e médio empresário. Porque o mercado voltou, né? Eu e o Diogo, a gente já conversou sobre isso, bastante crítico com relação, né, não ao fato em si, mas à forma como ele foi conduzido, né, da Lava Jato ali, aonde que nós acabamos destruindo diversas empresas, pequenas e médias, né? Várias pessoas ficaram desempregadas, né? E as pessoas que de fato cometeram os ilícitos, né, foram para a delação premiada e alguns até cometeram de novo. Teve caso, o cara fez a delação premiada e depois ele cometeu isso de novo e respondeu de novo, né? E eu entendo, eu não sou jurista, né, que a delação premiada é o seguinte, cara, pô, fui lá, errei, pô, só me arrependi, eu quero colaborar. Não, virou uma negociação, virou um balcão, né? E a gente está vendo essas pessoas aí que fizeram a delação, sabe, estão levando uma vida normal, sabe, né, causaram um estrago monstruoso no país, né? Aí é onde que a gente volta para aquela questão do porquê e do para quê, né? Quando eu começo a perguntar o para quê, eu mudo a minha vida, né? E a gente tem a cultura muito de responsabilizar, sabe? Ah, a culpa é do presidente, seja, né, Dilma, Bolsonaro, Temer, Lula, a culpa é do governador, a culpa é do meu chefe, né? Sabe? Mas quando eu falo que a culpa é de fulano, meu problema continua existindo. Eu simplesmente me eximi de fazer algo. Arrumei uma justificativa, arrumei um culpado, a culpa é dele. Tá. Mas e aí? O que muda quando eu faço isso? Até porque, né, o político, ou qualquer agente público, ou qualquer agente privado, ele é reflexo da sociedade, né? Ele não vem de outra sociedade, ele vem da nossa sociedade. Então ele carrega valores socioculturais, né, dessa sociedade que ele conviveu. E assim, pô, sou carioca, amo o meu estado, sou natural do Rio de Janeiro, né? Mas vamos fazer uma reflexão. Os governadores que foram presos são da onde? Cara, é Né? complicado, né, cara? Aí no Rio não pega um governador bom, né, cara? Sabe? Não, mas, assim, mas a culpa não é do governador, a culpa é da sociedade que elegeu ele, né? Aí tá trocando, né? Vamos lá, né?
pega a Lava Jato. Quantos empresários, diretores de Petrobras, aquela coisa toda, eles residiam onde? A maioria. Sabe? Então, assim, né, a classe política ela é reflexo dessa sociedade, cara. Ô Bruno, falando sobre essa questão, né, a gente que não mora no Rio de Janeiro, que a gente vê pela imprensa, né, o Rio de Janeiro é colocado como um local, né, de muita bandidagem, né, dessa guerra civil, de uma polícia corrupta, de políticos corruptos, governadores corruptos presos, igual você citou. O que você pensa disso? Por que o Rio de Janeiro, né, acaba se sobressaindo aos demais estados do Brasil? Né? Você vê isso como você falou da questão da sociedade, você que é cristão, você vê uma questão espiritual nisso, assim, porque o Rio de Janeiro, cara, tem coisa que só acontece aí, né? Infelizmente. Né? O que você acha? O que está acontecendo com a sociedade do Rio de Janeiro? Isso não é de agora, para chegar a esse nível de que está passando. O Bruno falou, né, Wesley, uma vez que vários aplicativos para fazer teste começam no Rio, né? Para ver o que vão tentar enganar. A coisa funciona no mundo todo, chega no Rio da Rua, então muitos aplicativos hoje, a área de segurança testa as ferramentas, né, os recursos no Rio antes, né, porque se funcionar aqui, funciona em qualquer local, né? Isso eu não posso falar aqui por questões de compliance, o nome da empresa, mas isso foi citado para a gente lá, né? E isso é interessante, né? Que eu queria até citar antes de eu falar do Rio, falar do Acre, né? Em 2018 eu tive a oportunidade e a honra de estar aí no Acre, e eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu participei, então eu quero mandar um abraço, né, para os policiais do Acre. Tive a honra de participar de uma reunião deles. E assim, né, como eu falei, né, é um povo diferenciado, né, são uma corporação diferenciada positivamente, né? E nessa oportunidade que eu tive aí, eu lembro que eles estavam fazendo uma reunião, né, com alguns políticos, né, a nível federal, mas que foram eleitos pelo Acre, né, tinha um senador, tinha um deputado federal, e eu vi, né, eles ali com uma associação que eles têm, eles cobrando, né, esse agente político, esse agente público, sobre o que de fato ele estava fazendo lá com o mandato dele. Mas cobrando mesmo, o cara tinha que fazer uma apresentação, a gente fez isso, aquele resultado, prestando contas do seu mandato, né? Independente se aquele cara que estava cobrando com uma associação, ele tinha votado nele ou não. Era apartidário. Era uma questão de entender que o político, o agente público, ele está ali para servir a sociedade, né? Ele é um servidor, né? É uma autoridade? É uma autoridade. Mas antes da autoridade, ele é um servidor. E aí eu vou fazer esse ponto. Então, assim, fica o meu abraço, minha admiração, né, pela Polícia Militar do Acre. Eu tive a oportunidade de passar esses dias aí, esse período, essas semanas, né, e aprendi muito, né? E espero que um dia a gente aqui consiga chegar nesse nível de responsabilização, né? E aí a gente vai para o Rio, né? A formação histórico-cultural do Acre é totalmente diferente do Rio, né? Totalmente diferente. O Rio de Janeiro, né, eu sou uma pessoa, eu gosto de ler, eu gosto de me inteirar, né, mas posso cometer algum erro aqui histórico, tudo, podem me corrigir à vontade, né, mas o Rio de Janeiro, né, ele tem uma situação muito peculiar, e isso é até uma questão do Brasil, mas nós fomos capitais durante muito tempo. Então, lá por volta, se não me engano, acho que é 1808, né, alguma coisa, acho que 1808, né, Napoleão vai invadir Portugal, aquela coisa toda, a família real vem para o Rio de Janeiro, né? Então, com essa vinda da família real para o Rio de Janeiro, a gente começa a ter uma série, né, de peculiaridades diferentes de outros lugares do mundo nesse processo de colonização, né? A coroa ela sai da metrópole e vem para a colônia. Naquele momento que chega aqui, aquilo que teoricamente, né, no subconsciente da população era público, era de todos, passa-se da coroa, né? E isso já começa a criar, né, no nosso subconsciente, né, fatores históricos, culturais de formação que se perpetuam até hoje, né, onde muitas vezes a gente vê, infelizmente, as pessoas correlacionarem o público como é de ninguém, né? A gente vê isso no Rio. Ah, isso aqui é público, ou seja, é de ninguém. Enquanto, na verdade, né, esse público é dele, o senso de pertencimento, né? E isso começa a ser impactado por esse momento. Por quê? Aquilo que era da coletividade, que era das pessoas que estavam aqui na colônia, quando a coroa vem, passa a não ser mais da colônia, e sim ser da coroa. E a coroa é um estrangeiro, né? Então, isso acaba ficando enraizado no nosso subconsciente, a gente começa a interpretar ao longo de anos, né,
da nossa evolução social dessa forma. E aí a gente começa a ter umas outras peculiaridades, né? Então, Dom Pedro volta a Portugal, a independência é feita por Dom Pedro, a independência é feita pelo estrangeiro, que é o herdeiro da coroa, né? Então, a gente já começa a colocar o nosso libertador, vamos dizer assim, que fez a independência, como um ser à parte da gente, né? Ele é um estrangeiro, ele é um português, ele não é um brasileiro, né? Então, a gente já começa a criar aquela coisa de que o político é um ser à parte da sociedade. Que nem a gente falou aqui, esses políticos. Não, nem esses políticos. Eles são do mesmo ciclo social que nós, né? Só que a gente cria no imaginário que o político, o corrupto, ele não veio do Brasil. Ele veio de outro lugar. Não, ele veio da sociedade que a gente vive. Ele carregou os mesmos valores sociais que a maioria da sociedade, né? É claro que existem exceções, eu estou falando de uma maneira geral, né? Não estou aqui dizendo que todo mundo é igual, mas, né, o senso comum, a maioria, infelizmente, que se perpetua tem sido desse jeito, né? E a gente vai para um outro problema. Qual o outro problema? Quando essa coroa vem para cá, né, o Estado português é um Estado extremamente burocrático, então tem que se criar toda essa burocracia estatal, né? E essa burocracia estatal, ela é criada de uma forma com distribuição de títulos de nobreza. Então, o serviço público, ele é criado através de título de nobreza. Olha só. Nobre serve alguém ou é servido? Servido. Nobre é servido, né? Então, quando eu crio o serviço público, né, eu crio na mente do cara a autoridade só. E isso se perpetua até hoje, né? A gente chega, eu sou servidor público, a gente chega numa repartição muitas vezes, o Diogo é servidor público, já teve esse debate, né? O que está colado lá? Desacatar servidor público é crime, não está escrito isso lá bonitinho? Cara, agora vamos parar e fazer uma reflexão. Cara, como é que eu vou desacatar alguém que me serve? Ou desacato a autoridade, eu não posso desacatar quem me serve, né? Não tem, é uma questão hierárquica, né? Só que a gente botou só no nosso subconsciente que o servidor é autoridade. Ele antes ele tem autoridade, mas quem tem autoridade não é a pessoa, é a função. E a pessoa que está exercendo essa função, ela antes de mais nada está ali para servir. E a gente não cobra isso. A gente não cobra de quem ele elege. Se fizer uma pesquisa e perguntar, a grande maioria das pessoas em quem votou, muitos vão se esquecer. O cara sabe o máximo do governador, entendeu? O prefeito, o presidente. Agora, por que você votou para deputado estadual? Quem você votou para deputado federal? Quando sabe, tá ligado? Você acompanha o mandato. O que o cara votou? Como é que tá? Ele fez isso, fez aquilo? A gente não tem esse hábito de cobrar, né? E assim, cara, a gente não tá aqui para torcer, sabe? A questão não é essa, sabe? Não é Vasco, Flamengo, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Não, a gente não é torcida organizada, direita, esquerda. A gente tem que defender princípios, valores, né? E a gente está se perdendo nisso, né? A gente tem que se basear. A gente teve uma reunião, né, esses dias aqui na companhia, eu estava falando isso. Falei, cara, vocês não têm que ser fiéis a mim, leais a mim, não. Antes disso, vocês têm que ser, né, fiéis ao propósito da organização. Vocês têm que ser leais, sabe, aos princípios e valores da organização. Se um dia eu for contra esses valores, esses princípios, vocês têm por obrigação de cobrar. E se for o caso, até me tirar. Então, Bruno, na tua opinião, o Rio, o grande problema desse carga histórica é que as autoridades acham que o povo está servindo a eles, né? Não, eles eu acho que a formação cultural nossa gerou, né, que nem a gente fala de uma organização, né? Você trabalha, né, num determinado órgão. Existe uma cultura organizacional ali, né? Essa cultura organizacional se desenvolveu ao longo de anos, através das relações sociais, dos hábitos, dos valores compartilhados, né? Assim, né? Então, o que acontece, né? Da mesma forma que tem uma cultura organizacional numa empresa, num órgão estatal, existe uma cultura organizacional na sociedade. E essa cultura organizacional na sociedade, ela foi desenvolvida ao longo de décadas de anos, através do quê? De valores compartilhados, de hábitos, de costumes, né? E de exemplos. Então, cabe a gente começar a rever a nossa cultura organizacional como sociedade, né? Se eu não me engano, uma frase de Gandhi, né? Que ele fala: seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, eu acho que isso é um grande pensamento. Se eu quero que o meu Rio de Janeiro seja diferente, essa mudança ela tem que começar em mim, sabe? O que eu estou fazendo para essa mudança? Eu pago meu imposto em dia, sabe? Eu sou um cara honesto,
eu sou um cara leal, eu sou um cara justo, eu paro no sinal vermelho, eu faço isso, faço aquilo. Né? Ah, você é perfeito? Claro que não, pelo contrário, eu erro todo dia, sabe? O problema não é errar, todos nós vamos errar. O problema é quando eu tento justificar o meu erro, né? Com os porquês. Porque se eu, né, cometo uma infração de trânsito, todo mundo comete, né? E você é indagado, seja pelo policial, por qualquer coisa, você recebe uma multa, né? E você, né, é perguntado sobre infração de trânsito, a gente dá um monte de justificativo. Ah, porque eu estava atrasado, porque foi só 5 minutos, porque eu vou ser assaltado no sinal, um monte de porquê. Aí tu pergunta, tá, mas para quê? Para 30 segundos de diferença? 30 segundos de diferença vai fazer o que na sua vida? Né? Então a gente começa a se refletir, né? E a gente percebe isso muito grande, né? É uma delegação de responsabilidade, né? Uma delegação de culpabilidade, né? Até esses dias a gente estava conversando de uma maneira descontraída, né? E uma pessoa falou uma parada para mim que é engraçado, né? Qual a diferença, né, de negócio para maracutaia? Maracutaia no Rio é uma linguagem, algo que não é legal. Qual a diferença de negócio para maracutaia? Cara, o Sabe? maracutaia sempre alguém vai ser enganado, né? O negócio, as duas partes saem ganhando. Cara, infelizmente, muitas vezes a realidade é o seguinte: maracutaia é quando você está fora, negócio é quando você está dentro. Né? E, infelizmente, essa questão de valores, ela muda de acordo com a posição. A gente vê isso até na política. A pessoa, a oposição, bate uma coisa. Aí vira o governo, aquilo que ele criticava, ele passa a fazer. E o cara que era governo que fazia errado, ele passa a criticar o que ele fez antes. Sabe? Né? Então, é o que eu falo, a gente não pode É uma ser. bipolaridade muito louca, né? Exatamente, mas por quê? Porque eu não estou alicerçando, né, em valores, em princípios. Né? Eu estou alicerçando em resultados momentâneos. O que é mais vantajoso para mim nesse momento? Ah, eu agora sou governo, né? Então eu penso dessa forma. Quando era oposição, eu penso, pô, isso não existe. Né? Eu posso até discordar dos teus valores, né? Porque valor vem daquilo que eu valoro, né? Valore, né? Eu posso até discordar dos seus valores, mas a pessoa tem que ser fiel. Eu não posso, uma hora, achar uma coisa e eu mudei a posição, o Paulo acha outra, né? Bruno, deixa E eu te isso é um fazer uma grande pergunta. problema. Fazer uma pergunta. Durante essa conversa, você falou muito assim, sobre Deus, sobre a tua vida, né? A tua vida teve uma mudança radical, né? Nessa área espiritual, foi uns 3 anos atrás, 4 mais ou menos, né? Como é que isso refletiu na tua vida empresarial, cara? Foi uma diferença brutal? Porque geralmente, assim, quando você aceita Cristo genuinamente, você se torna cristão, seguidor dos ensinos de Cristo, né? A nossa vida, cara, vira um furacão, né? Como é que foi a tua vida? Como é que foi a gestão da empresa com esses novos valores e princípios completamente diferentes? Né? Eu sempre falo muito assim, eu não sou evangélico, eu não sou crente, tá? Eu não sou católico, não, eu sou cristão. Né? Você usou até um termo que realmente é o que eu procuro, né, colocar. E eu acho que, né, isso foi uma transformação, né, da, da maneira de você enxergar o ser humano, enxergar o seu propósito, né? É, Acho que talvez eu contar um pouquinho dessa, dessa história, né, de como começou, né, fica um pouco mais fácil de entender, né? Eu tenho formação católica, né? Eu sabe disso, nossa família, né, no Rio é católica, primeira comunhão, aquilo tudo, mas eu sentia que ainda faltava mais alguma coisa ali, né? Não tinha uma explicação, eu achava muito dogmática, né? Eu sempre gostei muito de ler. É. E ao longo dos anos eu acabei lendo bastante sobre kardecismo, né? Frequentei centros kardecistas, né? É, Tramitei também um tempo, né, em religiões africanas, afrodescendentes e tudo, mas existia algo ali que não fechava muito a conta para mim, né? Por quê? Se Cristo veio aqui, né, e não teve pecado, né? Só fez o bem, né? Dentro de uma ótica kardecista, não tem muita lógica o que ele passou,
porque você sofre aqui para você resgatar, né? Para você evoluir espiritualmente, né? Então, a lógica kardecista, assim, de uma maneira bem, não quero entrar nesse mérito, né? Para não virar um debate, né, religioso, mas a religião kardecista segue muito essa linha, né? Então, se ele vê, né, se ele é perfeito, né, e não cometeu pecado, por que que ele sofreu o que ele sofreu? Se fosse uma questão de causa e efeito, somente isso, não teria muito sentido, né? E o segundo, né? Eu chamo você e o Wesley para jantar. A gente está lá jantando lá, e num determinado momento eu levanto, eu vou lá pago a conta. E volto e continuo jantando. Na hora de pagar a conta, vocês conseguem pagar essa conta? Não, a conta já foi paga, né? E Cristo veio aqui e pagou minha conta, eu não consigo pagar uma conta, né? E isso está na Bíblia, né? Nós não somos salvos pelas obras, né? Somos salvos pela graça. A graça é aquilo que eu recebo merecidamente, né? Então essa conta não fechava muito para mim. O Richard Casinho é bonitinho e tudo, mas essa conta não fechava, né? Então eu tinha essa, essa dificuldade, né? Ao mesmo tempo, né, que isso aconteceu também, eu vi assim, uma fé, né, principalmente, né, de quem profetiza a fé evangélica e tudo mais, o crente, né, uma fé muito avivada, sabe? Eu achava aquilo legal, né, aquilo me chamava muita atenção, né? Mas vida que segue, né? Na época eu já tinha me divorciado e tudo, né? E estava solteiro, né? Tava bastante, né? Digamos assim, um pouco enrolado com essa parte, né? De mulheres e tudo, né? E acabei conhecendo uma pessoa até no Tinder, né? E essa pessoa me deu um livro, né? Aí me deu um livro chamado Dinheiro Emocional, um cara chamado Thiago Brunet, que uma pessoa que mudou minha vida completamente, né? E eu li, então tem que honrar, né? Honra quem tem honra, né? Então eu li esse livro do Thiago Brunet e comecei, né, a ver um Deus diferente, sabe? Né? Ali a maneira que foi abordado e tudo, achei interessante, né? E comecei a seguir, né? Café com Destino, na época era feito ainda no Instagram e tudo mais, né? Depois passou para o YouTube, eu estou assistindo. Ia ter um evento em São Paulo, né? Do Thiago Brunet. E eu comprei, né? Não sei se tá barulho aí, né? Que Não, tá bom. Começou a ventar bastante aqui, por isso que eu acho que alterou um pouquinho a internet. Eu comecei, né? A ideia é ter um evento em São Paulo, né? Eu comprei os ingressos lá do evento e tudo. Eu pensei que ele tem a atividade dele profissional, né? Ele é palestrante, né? Tem cursos, né? Tipo como fosse, não sei se eu estaria usando o termo certo de coach, tudo, mas ele tem a parte de desenvolvimento pessoal, né? É a atividade profissional dele. Eu achei que era mais ou menos nessa linha. Eu comprei o evento. Quando eu cheguei lá no evento lá, era uma conferência evangélica. Aí eu, caramba, cara, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Sabe? Já estava tudo pago, o hotel, aquela coisa toda, né? Falei, cara, não tem como ir embora. Eu ficava assistindo, né? E fiquei lá assistindo lá, né? Era engraçado que tinha um restaurante assim nordestino na frente, então às vezes tinha um intervalo, ia lá, tomava um chopp e tudo, voltava, sabe? O pessoal não entendia nada daquilo, sabe? Né? E foi bem impactante, sabe? Né? Gostei de muita coisa, outras eu fiquei um pouco assim, né? Era novo para mim, né? Passou um tempo depois disso daí, conheci, né, uma outra moça que ela comentou comigo da Lagoinha, né? Aí eu fui com ela na Lagoinha uma vez, achei a igreja diferente, né? Aquela coisa toda preta, né? Bem avivada É e achei church, né? legal, é, né? Ela falou, eu posso estar É a cometendo alguma gafe redundância, né? A aqui, igreja é church. né? Então, assim, aí eu fui na Lagoinha, achei legal, né? Mas acabou que cada um seguiu o seu caminho. E um belo dia, eu estava no Rio de Janeiro, né? E me deu um estalo assim, e cada vez que eu ia nesses ambientes, cada vez que eu continuava assistindo, né, eu passava a seguir mais pastores, mais pregadores, ou até empresários que falavam sobre a palavra, né? Então isso foi um processo. Então a minha própria rede social ela começou a mudar, né? Aquilo que a gente assiste, que a gente vê, né? A gente é influenciado pelas pessoas que a gente convive, né? Isso é uma máxima. Mas as pessoas não necessariamente são aquelas que a gente convive pessoalmente. Também o que eu convivo virtualmente vai me impactar, né? Então começou esse processo de transformação, né? E um dia eu fui lá na Lagoinha lá, botei no Google lá, achei uma Lagoinha lá na Barra, lá no Recreio lá, fui lá, pô, achei legal, fiquei meio assim, né? Aí ia ter um evento lá do Máximo, né, com o Ministério dos Homens, né? Aí
comprei o ingresso lá, fui no máximo, eu levei até meu pai, né? Aí meu pai, pô, mas como é que essa parada? Eu falei, pai, é um churrasco lá, é de um homem, é tipo um churrasco de polícia, só não vai ter mulher e bebida, mas né, vai ter um futebol, um churrasco. Aí meu pai foi comigo, e a gente tava lá assistindo lá, tava até rolando um samba, um pagode evangélico, cristão, sabe, muito legal, né? E a gente tava assistindo futebol, e chegou uma pessoa para mim, viu que a gente estava um pouco deslocado, que a gente não conhecia, e falou uma coisa assim pra mim que eu achei interessante, falou, cara, todo mundo aqui é ex alguma coisa, né? Fica à vontade, se não quer dizer alguma coisa, né? E essa pessoa, ao meu pastor, meu amigo, mentor, o pastor Elcio, fica o meu abraço para ele, né? Foi o que me batizou, tá a foto lá, que me batizou lá no Instagram lá, né? E é um amigo pessoal, né? Depois eu fiz parte do Máximo e fui na Lagoinha ali, frequentei durante muitos anos, né? A Lagoinha, né? E depois passei a frequentar também a Advec de Macaé. Hoje, né, todas as terças-feiras, eu procuro estar na Advec de Macaé, tem um culto da vitória, que é uma igreja também muito abençoada pela palavra. E nesse processo, né, ali, por volta de 2021, né, eu sofri um assalto, sabe? Né? A gente tinha sido contemplado com consórcio, né? A gente deu esse carro para meu pai, né? É, meu pai tem Parkinson, tem um carro, né, que tem alguns recursos tecnológicos e tudo, que é auxiliar. E meu pai queria emplacar o carro, botando esse filme, né, diferente né, que existe lá de uma marca específica que tem uma qualidade maior, e pediu para me levar esse carro para o Rio. Né? Eu levei o carro para o Rio, trabalhei, saí de serviço, botei no Waze, botava indo para casa da minha tia, né, ia botar um filme no dia seguinte, e eu pude ir pela linha amarela, pude ir pela zona sul do Rio. Né? O Waze me deu mais rápido indo pela zona sul do Rio. E eu estava no engarrafamento, né? Assim, totalmente parado, o trânsito parado, não era nem para frente, nada, parado, sabe? Não era nem andar devagar, não, parado, né? E o carro sem filme, eu estava até no viva voz do telefone conversando com uma amiga, e daqui a pouco, né, eu fui abordado, né? Os elementos na moto, tudo armado, perdeu um assalto, né? E né, bordou aqui, parou aqui, bateu com a arma no vidro. Eu fui, né, abrir a porta, nisso que eu fui abrir a porta, ele tentou me empurrar para dentro do carro para tipo que ir junto, né? Aí eu fui, tirei assim o pé do freio, o carro com aquela balançada, aquela andada, então o carro tá achando o carro automático, vou engrenar aqui. Nisso que eu falei, eu tava até com uma camisa assim preta, né? Calça jeans, e eu tava com um cordão da Polícia Militar, e na correria, né, o cordão tinha até saído para fora. E aí, eu com um pouco de pressa. Aí ele meteu a mão aqui assim em mim, me tirou, falou, pô, até a polícia, até a polícia. Aí eu peguei, né, tava assim o celular e a minha carteira. Na hora que eu fui engrenar, eu empurrei eles assim para cair no chão, caiu no chão do carona. Aí ele me tirou, né, do carro, né? E nesse momento ele que tá me tirando do carro, né? Ele bota a arma na minha boca, e falando até a polícia pelo todo. Cara, eu escutei, né? é, não sei se audível mentalmente, mas eu escutei, né? Hoje eu sei que é Deus falar comigo e falou o seguinte: não mente. E tu fica meio tonto, eu me lembro que isso era dia 11 de junho, né, de 2021. Eu estava tirando esse serviço porque eu estava todo enrolado, não tenho vergonha aqui de falar, não tenho orgulho, mas também não tenho vergonha, estava todo enrolado com essa mulher, então eu precisava também trabalhar no dia 12 de junho, que é dia dos namorados à noite, que é a única justificativa que eu tinha para sair fora desse pepino, né? Então não era nem para me estar tirando esse serviço, então estava tirando esse serviço para tentar sair fora desse contexto, e eu fiquei meio tonto e escutei aquilo, só não mente, né? Falou comigo. E a arma que eu botei assim, fui baixando a arma assim com a mão assim, fui baixando a arma por em cima do cordão, né? E ele batendo com a arma assim, até a polícia, não sei o quê. Ninguém em cima do cordão. Aí chegou o outro, botou a arma até na minha cabeça, isso o trânsito parado, né? E eu só falava para ele, cara, tá tranquilo, fica calmo, relaxa, cara, tá tranquilo, só tentando acalmar ele. Ele me revistou todo, né? E eu falando assim, daqui a pouco ele pegou, meteu o rosto dele assim, empurrou a arma aqui, né? Pai, tu tá muito calmo, tu é a polícia. Assim mesmo. E eu olhei assim pra ele assim, né? E falei, pai, daqui a pouco vai dar ruim pra gente, vai passar uma viatura que vai dar muito ruim. Tá tranquilo, cara, segue o teu caminho que eu sigo o meu. E eu acho que naquela hora ali, eu acho que ele meio que se ligou que poderia ser polícia mesmo.
Aí ele abriu um olhão e falou, cara, tá tranquilo, tá de boa, tu segue o teu caminho, eu sigo o meu, tá tranquilão. E eu fui e dei um passo pro lado, né? Dei um passo pro lado, né? Ele ficou me olhando, dei mais uns 3 passos assim, né? Depois dele. Acho que foi o pior momento que eu fiquei, cara, esse cara vai dar um tiro nas minhas costas, na minha nuca, né? E no quarto, eu dei um passo para a esquerda, assim, para trás do carro, para tentar sair da reta, né? E aí eu apertei o passo assim entre os carros. Isso o trânsito todo parado. Aí eu escutei o barulho do motor do carro, ele foi para frente, para trás, passou por cima do meio-fio, passou por cima de uma pracinha do canteiro, saiu até tenta apertar assim, o controle da chave, só que como o carro era zero, estava saindo, não tinha nem placa, né? A chave reserva estava dentro do porta-luva e foi embora. Eu fui descendo a rua, aí pedi, né, um rapaz que estava entregando, né, tipo o iFood, não me lembro qual era o aplicativo agora, mas estava entregando refeição, né, para ligar um 90, ele não quis ligar, continuei descendo a rua, tinha uma Kombi descarregando, tinha um motorista mexendo no telefone, pedi para ligar um 90 também, não quis ligar, aí cheguei no posto de gasolina, né, fui pedir até a menina da lojinha para ligar um 90 também, não quis ligar. Aí eu falei, cara, vou voltar a pé pro trabalho, disse que eu estou atravessando a rua, né, passou uma viatura, gritei, chamei, me identifiquei, falei quem eu era, não estava sem nada, me levaram para o trabalho. E ali eu comecei, né, a telefonar, aquela coisa toda, jogar na rede rádio, tinham roubado o carro. Mais ou menos 1 hora e pouca depois, quando eu estava praticamente desistindo, né, ia fazer ocorrência, né, os policiais falaram que localizaram o veículo, né, numa comunidade lá chamada Turano, no Rio de Janeiro. Né. Eu falei, não, veio buscar, falou, não, chefe, a chave de reserva tá aqui, a chave está no porta-luva que a gente vai levar. E trouxeram o carro, quando eu li o carro intacto, sabe? O carro intacto. Eu pensei que tá todo bagunçado o carro, aquilo tudo. Né? E tinha muita roupa, né? Que eu tava indo por Rio, aquela coisa toda. Então, tinha umas roupas minhas penduradas assim, naquela questãozinha de segurar ali no carro ali. Né? Mas as roupas não estavam ali, tinha uns relógios dentro dos calçados, né? E tinha um laptop, né? Dentro. E quando eu abri a mala, tava tudo ali, na mala. Né? Inclusive, tava a minha farda, né, a minha carteira com os cartões de crédito e tiraram assim de dentro da carteira, né, de cartão de crédito, a carteira da polícia e botaram em cima assim. A única coisa que levaram foi esse laptop velho e o meu telefone celular, né? E assim, né, ali eu acho que realmente, né, minha vida mudou porque, cara, não tô aqui à toa, existe algum propósito nisso aqui, sabe? Né? E isso é justamente nessa época, isso é em 12, isso é em 11 de junho, né? Eu vou no evento, né, do Thiago, isso é 2021, eu vou no evento do Thiago Bruni, se eu não me engano, isso é, acho que é setembro, final de agosto, início de setembro, mais ou menos. E minha vida, né, passa a mudar completamente dali, né? Depois, né, no dia 7 de setembro, né, eu fui batizado, né, tudo aceitei ali Jesus, e uma série de transformações, né, e a Caramba, gente não Bruno, não percebe. conhecia não essa série toda, cara, Não tem como, né, cara? E essa pessoa, né, que me deu o livro, ela aplicou um golpe na gente, na empresa, causou um prejuízo financeiro, sabe? Mas até o ímpio serve para os propósitos de Deus, né? Olha aí, a Então, pessoa que levou ela para Cristo não deu. Que né, história, né? Que história, cara. e ela falou que era evangélica, na verdade não era, porque depois, né, várias vezes, né, tentei com ela na igreja, não queria ir, então, certo? Mas é Rapaz, uma mas outra aí, história, a Bruno, gente faz um outro cumpre a. podcast que ainda quase uma série de Netflix aí, né? Não, cara. Mas isso aí cumpre, cara, texto da palavra que fala, né? Que nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Ela foi usada, com certeza, para te levar. Mas, cara, que legal essa história. Como impactou a tua vida, os teus negócios, né, Bruno? Pô, cara, a gente gosta. Diogo, aquela coisa que a gente não percebe, né, cara? Né? Porque você é um processo, cara, que vai te mudando, né? Assim, não vou chegar aqui e falar da noite pro dia, não, não foi. Né? Eu hoje consigo olhar para trás e ver assim, cara, como é que tem algumas coisas, né, eu mudei. E eu não percebi, as pessoas falavam isso para mim, eu não percebi isso, né? E hoje eu consigo, mas ao mesmo tempo também vejo, cara, quanta coisa ainda preciso mudar, né? Então, isso é um processo e é o Espírito Santo que faz, né? Eu demorei muito tempo para entender, né, aquela passagem de Paulo, né, que na nossa fraqueza que Deus faz forte, né? Justamente por isso, porque chega uma hora que não sou eu que consigo vencer,
né? Mas é o Espírito Santo que age em mim e vai nos transformando. E isso não é para gente, né? Tanto é que eu até estava achando, né, quando o Diogo me ligou, eu falei, não, pô, a gravação é amanhã, aquela coisa toda. Né? O Diogo, não, rapaz, é hoje, cara. Né? E de manhã eu estava dirigindo, né, um pouquinho antes do Diogo me ligar, e olha que coisa interessante, né? Eu tenho ali meu devocional e tudo, estou escutando no carro, né? Eu tenho uma parte da Bíblia ali, né? Eu escuto alguns devocionais, e estavam no Spotify, né? E esses algoritmos não entendem, sabe? Vai de um ponto ao outro. E eu tô lá escutando. Daqui a pouco entrou algum podcast lá que eu nunca tinha ouvido. Mas, pô, legal, né? A pessoa falando, sabe? Né? Era uma moça que ela era terapeuta hoje, mas a formação dela era de design e tudo mais. E ela tá falando. E ela falou que todo dia ela conversava com Deus, né? E perguntava, Deus, qual semente nós vamos plantar hoje? Né? Eu falei, cara, troço interessante isso, né? Aí, tô dirigindo, até eu olhei pro morro assim, bonito, me marcou bem. E eu fiz essa pergunta para Deus, Deus, quais sementes nós vamos contar hoje e tudo mais. E quando acabou o podcast, que eu via que era um podcast kardecista, olha que só poderia, né? né? Falei, cara, entrou aqui, né? Nem sabia. Mas ficou essa mensagem ruim. Deus, qual semente nós vamos plantar hoje? E hoje estamos aqui agora, né? Conversando sobre isso, né? E espero, né? Que a minha experiência possa de alguma forma, né, edificar a vida de alguém, né? E uma coisa, né, que a gente, né, sempre aprende, né, conversa com o Diogo, né, cada um vai conseguir atingir determinada pessoa, né? Por exemplo, provavelmente, eu falei, né, foi um livro, né, que me mudou, né? Foi o Thiago Brunet, né, que me transformou. Mas talvez se fosse de uma outra forma, eu não teria escutado, né? Então, às vezes, né, a gente não entende os caminhos de Deus. Ele vai utilizando as coisas mais improváveis do mundo, né? Por exemplo, eu fui conhecer a pessoa no Tinder. Como é que chegou em Deus? Pelo Tinder. Pô, que loucura, sabe? Eu conheci uma moça no Tinder, cara. Né? Mas foi através disso daí. Ele me deu um golpe depois, mas me aproximou de Deus, né? Né? É. É totalmente improvável, né? Essa é a grande verdade, né? E a gente tenta levar isso para dentro da empresa, a gente tenta levar isso, né, para onde que a gente convive, seja na polícia militar, sabe? Né? Eu acho que CNPJ, CPF não se separa. Nós somos nós de uma maneira complexa. Bruno, só uma curiosidade, Bruno, em relação a você é policial militar no Rio de Janeiro, você passou por essa situação, né, de o bandido reconhecer que você era policial, era da polícia militar. Você tem esses cuidados redobrados hoje em dia para não andar fardado, enfim, para que você não passe por esse tipo de situação novamente? Eu fiz uma opção, uma questão muito pessoal, sabe? Né? Sobre andar armado, não andar armado, né? São questões, né, de escolhas pessoais e as suas escolhas vão, né, necessariamente levar a determinados hábitos, posturas e hoje, né, até a própria identidade da Polícia Militar do Rio, né, existe a identidade digital no aplicativo e tudo mais, né, e assim, né, eu sou um cara muito, muito focado, então, cara, eu tô na minha atividade lá, sabe, pô, vou entregar o meu máximo, vou me dedicar ao meu máximo, sabe, né, eu tô na minha folga, sabe, né, eu procuro, sabe, tentar levar uma vida o mais possível dentro, como se fosse um cidadão comum, claro que sempre fiéis aos meus princípios, às minhas normas, aos meus regulamentos, né? Mas, né, há alguns anos, né, eu optei por não andar armado, né? Uma opção minha, sabe? Né? Se for me abordar no carro, né? Hoje, né, são raras as vezes que eu vou estar com alguma farda na mala, é mais para quando vai levar para lavar, trazer aquela coisa toda, fica no meu armário lá, né? Então, eu tento levar dessa forma. Eu moro em Macaé, né? Há alguns anos eu já trabalho fora da cidade de Macaé como policial, então isso também acaba, apesar que muitas pessoas aqui me conhecem, tudo, mas Macaé não é próximo da criminalidade que tem no Rio, né? Então eu consigo levar dessa forma. Mas assim, são decisões individuais, né? Tenho vários amigos, né, que levam esse tipo de vida, assim como tenho vários amigos,
e levam uma vida um pouco diferente, né? Onde que estão armados, tem uma série de cuidados. Mas a gente não perde, né, a nossa, como é que eu vou dizer assim, a nossa prática, né? Esses dias mesmo, foi semana passada, eu estava na Barra da Tijuca, no Rio, né? Estava acompanhado, né, de uma pessoa que trabalha comigo aqui, a gente saiu de uma reunião e a gente estava indo para o evento do Cortella, né? E nesse trajeto ali, quem gosta de janeiro na Avenida das Américas, né? Eu tinha deixado o meu carro no estacionamento do prédio, né? E fui com ela de carona, porque depois eu ia voltar de Uber, né? E ela seguiu o caminho dela. E a gente está passando pela Avenida das Américas, né? Em determinado momento, assim, não estava totalmente parado, mas estava aquele anda, para, né? Eu observei 3 elementos na calçada, numa uma postura um pouco, né? Digamos assim, estranha, né? Um afundado suspeito, para usar o termo jurídico, digamos assim, né? E eu virei para ela e falei, cara, para, não, para. Aí ela parou, ficou mais ou menos assim um vão, né, dos 50 metros para o carro da frente. Aí desses 3 elementos apareceu um quarto, eles vieram por meio da pista, o trânsito parou, então o trânsito, né, andou e parou, e ficou esse gap ali, nesse espaço dos 50 metros, eles começaram a roubar os carros, sabe? Né? Celular, quebra-vida, aquela coisa toda, né? Roubaram, voltaram para a calçada, e tem um parque ali, eles pularam, né, para dentro do parque, né? Então, são questões que são anos, né? Eu fui bombeiro militar antes, né? Eu tenho mais de 20 anos de polícia militar. Então, são anos que a gente acaba você se condicionando, né, a ter uma percepção diferente, né? Então, por mais que eu tenha uma opção, né, ter feito essa opção de não andar armado e tudo mais, né, de levar um outro estilo de vida, vamos dizer assim, né, a gente continua tendo, né, esse cuidado e talvez até mais redobrado, porque a nossa defesa é evitar a surpresa, né? No meu caso, né? Eu não vou ter como sacar uma arma ali e fazer alguma coisa. Então, eu tenho que ter muito mais cuidado com a minha segurança, né? E a gente carrega isso do offshore, né? A segurança, ela vem em primeiro lugar, a nossa segurança pessoal, né? É uma máxima, né, do óleo e gás, né? Não sei se eu Bruno, te muito. respondi a pergunta. Não, Ô, meu, cara, foi muito bom, cara. Obrigado pela esse tempo que você compartilhou conosco. A gente vai tirar outro dia, ano que vem, para a gente continuar essa conversa, né? É muita coisa que a gente falou, a gente não conseguiu nem chegar, acho que na quinta pergunta. Tem muita coisa que a gente tem que abordar, mas o tempo não permite. Mas, pô, acho algo interessante que você falou no final, Bruno, que é realmente importante. Ser um cristão, cara, não importa onde ele estiver, ele está representando Cristo. As pessoas têm que ver Cristo na gente, tem que ser a luz do mundo, sal da terra, isso no trabalho, empresário, investidor, né? Temos que colocar isso em prática. Mas muito obrigado, as portas estão abertas, né, aqui no Brothercast. Que Deus te abençoe tremendamente. Valeu, A Bruno. nós, a nós, a nós, cara. Muito Amém, obrigado, pessoal. Diogo. Muito obrigado, R. Esse é eu que me sinto lisonjeado, né, de poder, né, compartilhar um pouquinho, né, dos nossos acertos, dos nossos erros, né, e que possa o Papai do Céu nos abençoar grandemente e a gente conseguir melhorar um pouquinho a nossa realidade, a realidade à nossa volta. Verdade. Tá? Amém. Valeu, Bruno. Um Pessoal, é isso beijão aí. para todo mundo do Acre aí. Valeu, Bruno. Isso aí, galera. O Brothercast vai chegando ao final. Mas é isso aí. Hoje a entrevista foi, como a gente falou no início, né? Esclarecedora. Falamos sobre o profissional do futuro, inteligência artificial, tecnologias, né? O futuro das profissões, sobre fé, como isso impacta nas nossas vidas, segurança pública, petróleo. E, se Deus permitir, em breve nós iremos conversar novamente com o Bruno para dar continuidade nessa conversa. E na semana que vem, se prepare que nós vamos falar, se Deus permitir, sobre carros elétricos. Estaremos aqui em uma conversa com o pessoal da BYD para tirar aí realmente vale a pena ou não vale, é melhor o carro normal, é melhor o carro elétrico. Tá bom, pessoal? Então compartilhe esse link, se inscreva no canal. Até a próxima. Vida longa e próspera. Energized. Encerramos agora nossa jornada.
Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Broadcast volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e prospera.